Falar mal do outro não tem nada a ver com o outro. Quando uma pessoa fala mal de outra pessoa, na verdade, ela está tentando se sobressair sobre o outro e disfarçando o seu sentimento de inferioridade. Então, quando eu falo mal de alguém, naturalmente, eu estou colocando aquela pessoa num lugar inferior, né? Eu estou criando uma crítica, tendo um pensamento crítico e criticando aquela pessoa como algo ruim, como o que ela fez sendo algo inferior. Logo, se nesta balança o que eu falo sobre o outro o torna inferior, naturalmente isso me torna superior, ou faz com que eu acredite que eu seja superior em relação àquela outra pessoa. Não me torna, mas faz com que eu acredite que eu sou superior. Então, nessa medida da balança, quando eu falo mal do outro, eu estou colocando ele para baixo e me colocando para cima. Eu sei mais sobre isso. Se fosse eu, faria de outro jeito. Como eu sou inteligente e ele é inferior nesta questão. Então, nesta balança, o outro fica inferior para baixo. Naturalmente, aquele que fala mal fica para cima, dentro do pensamento interno desta pessoa. Isso não o torna superior, mas faz com que ele acredite que ele é superior quando fala mal do outro, em relação àquele tema. Só que, quando a gente olha para isso e vê uma pessoa falando mal do outro, naturalmente você consegue ver que não é sobre o outro. O que ela está sinalizando é sobre si própria. Então, com um olhar mais afinado de tudo isso, a gente consegue perceber que esta pessoa que fala mal tem um sentimento de inferioridade que ela traz com ela, possivelmente sobre aquele tema ou outros temas na própria vida, e falar mal do outro ajuda ela a sofrer menos em relação ao sentimento de inferioridade que ela tem em relação a vida dela, em relação àquela questão ou em relação a várias outras questões. Não necessariamente sobre o outro, mas sobre os temas que ela traz. Então, quando ela sabe alguma coisa e fala mal do outro, ela mostra que ela sabe mais sobre aquele tema, que ela faria diferente sobre aquele tema. Então, logo, ela se coloca num lugar superior. Mas isso é para esconder um sentimento de inferioridade. Então, sempre que existe essa mecânica, essa dinâmica, você sabe muito mais sobre a pessoa que fala mal do que sobre aquele de quem ela fala mal. Porque aquilo é só o que ela acredita. E Andresa, eu não posso falar alguma coisa para alguém quando você tem o objetivo de contribuir com aquela pessoa, você não está no seu lugar de inferioridade. Quando aquela pessoa pede a sua ajuda e você ajuda ela pessoalmente, você não tem o objetivo de inferiorizá-la. Mas quando você fala para outra pessoa sobre aquela pessoa, no que você está ajudando? Neste ponto, é só o seu sentimento de inferioridade gritando. Logo, o que eu consigo ver aí? Que existe uma dor em quem fala. E quando essa dor em quem fala grita, o que ela pede é socorro. Logo, se sou eu fazendo isso, se eu tô falando mal de alguém, se eu tenho vontade de falar mal de alguém, ou se eu falo mal de alguém, logo eu posso olhar para mim mesma e falar, por que eu tô fazendo isso? Qual é o meu sentimento de inferioridade que faz com que eu precise fazer isso para me sentir melhor? Então, quando eu sou terapeuta da minha própria vida, quando eu consigo olhar para esse processo, eu não vou me julgar, eu vou perceber que vontade de falar mal do outro, ou nossa, eu falei e me senti melhor. Por que eu me senti melhor? Por que eu tenho essa vontade? Eu consigo olhar para isso e falar, tem alguma coisa em mim que se sente diminuída, inferiorizada. Eu preciso olhar para isso. E a minha terapia, a minha autoanálise precisa ir nesse sentimento de inferioridade, que é a causa dos meus problemas. Porque se eu me sinto inferior, neste ponto específico, eu me sinto desvalorizado. Logo, se eu me sinto desvalorizado, que eu não tenho valor, eu vou ter problema financeiro,
porque eu vou frequenciar o desvalor, a falta de valor. E se eu frequenciar a falta de valor, o que eu vou sintonizar como frequência é falta de valor ou pouco valor. Logo, o que vão me pagar pelo meu trabalho, pelas minhas entregas, vai ser pequeno, porque é a informação que eu estou passando para o mundo. Eu posso cobrar caro, mas não vai existir a leitura energética desse valor, então o outro não vai pagar. Por quê? Porque a frequência que eu emano é desvalor, é inferioridade. Eu não me sinto tão grande quanto eu gostaria. Eu não me sinto tão valoroso quanto eu gostaria. Eu posso até dizer, ou eu posso até achar, mas lá no meu íntimo, o meu sentimento de inferioridade é a frequência que eu emano para o mundo. Então, o meu sentimento de inferioridade está diretamente ligado ao quanto eu consigo monetizar, a quanto eu consigo receber. E todas as minhas atitudes estão pautadas nesse sentimento. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu quero ajudar esta pessoa, mas se essa pessoa não quer ser ajudada e eu quero ficar ajudando, é porque eu quero me sentir superior a ela. E aí eu me valorizo. Só que no fundo, se eu quero me sentir superior a ela, é porque eu me sinto inferior. Se eu parar de ajudar essa pessoa, eu vou me sentir má? Eu vou me sentir uma pessoa cruel? Eu vou me sentir uma pessoa errada? E aí eu vou me sentir ruim. E se eu me sentir ruim, eu vou me sentir com o desvalor. Eu vou sentir que eu não tenho valor. Eu preciso ajudar para ter valor. Se eu não ajudo, eu não tenho valor. Logo, eu fico tentando ajudar o outro e quando ele não faz o que eu quero, eu falo mal dele. Por quê? Se ele não faz o que eu quero, o que eu estou entregando não tem valor. E aí eu me sinto inferiorizada. Parece um jogo difícil de entender, mas não é. É regra de 3. Se eu tenho o valor, eu entrego o valor. Se eu não tenho valor, eu não entrego valor. É fato. Mas se o outro não quer o meu valor, não significa que eu não tenha, significa que ele não quer. E eu tenho que aceitar. E tá tudo bem, eu fico com o meu valor e você não quer, tá tudo bem. Mas, se eu me sinto inferior, eu preciso que ele queira. Eu preciso que ele ache que eu tenho valor, porque eu não acho. Então, eu preciso que ele ache. Então, eu fico bravo com ele quando ele não aceita a minha recomendação. E aí, o que eu faço? Falo mal dele. Logo, quando eu falo mal do outro, eu estou falando de mim. Sobre o meu sentimento de inferioridade. Porque eu preciso falar mal do outro para me sentir superior. Porque na balança, quando eu falo mal do outro, eu me coloco no lugar superior para acalmar o meu sentimento profundo de inferioridade. Então, sempre que alguém fala mal do outro para você, numa conversa absolutamente prejudicial, ele está falando de si próprio. Sempre que eu falo mal do outro para alguém, que eu tenho vontade de falar, ou quando falo me sinto bem, ou não me sinto bem, porque já tenho consciência, mas foi o impulso, eu estou rodando num lugar automático. Isso precisa ser olhado lá na nossa inferioridade. E é isso que faz a terapia, é isso que faz os tratamentos energéticos, é isso que vai nas bases espirituais e ancestrais de todo o sentimento de inferioridade que nós carregamos dentro de nós. Não tem um problema em se reconhecer assim. O problema é não fazer nada para mudar. É não olhar para isso com sinceridade, com amor a si mesmo. Eu não queria me sentir inferior, mas eu me sinto. O que é que eu posso fazer para resolver? Isso é amor, não é crítica. Ah, mas eu nasci numa família violenta, ou opressora, ou abandono, ou rejeição, qualquer que seja, ou humilhação. Ok, por que nasci nessa família? O que me trouxe até aí? Como eu posso trabalhar dentro da minha ancestralidade, da minha espiritualidade, o que me fez nascer aí? E aí os tratamentos energéticos e espirituais vão alcançar o trabalho mais profundo. Então, isso é um ato de amor. Amor a mim, amor ao meu sistema familiar, amor a toda a ancestralidade, independente de ser da minha linhagem familiar ou de toda a linhagem
da onde vem a minha estrutura. Então, toda a linhagem, no meu caso, espanhola, toda a linhagem húngara, toda a linhagem portuguesa e o que veio antes. Então, quando eu olho para isso com amor, eu curo em mim e tenho tratamentos, não só entender, mas tratar todas essas dores que foram vivenciadas, que faz com que nesta linhagem, nesta trilha, eu me sinta inferiorizado. O que é que eu carrego de dor que me subjugou a tal ponto para que eu me sentisse desvalorizado, para que eu nascesse numa família que me desvaloriza? Porque, como eu sempre digo, com tanto pai e mãe, por que que eu nasci desse pai e dessa mãe? Que sintonia existiu aí para curar o quê? Em mim ou neles? Eu diria em mim e em toda a minha ancestralidade. Então, não tem um julgamento, apesar de ser dolorido, em muitos casos, quem procura terapia tem esses processos. Apesar de ser dolorido, o que existe em mim? Isso é um ato de amor, para mim e para todos. E só o amor pode curar todas as coisas. Só que para isso eu tenho que ter consciência, né? Então, não há um problema em reconhecer a sua inferioridade. Por que que eu tenho vontade de machucar o outro? Por que que eu tenho vontade de falar uma coisa para... O que que habita em mim que se sente tão inferior que quando fere o outro, acalma em mim? Existe em mim uma dor. É diferente de quando eu estou lá para contribuir efetivamente, não para falar mal, para contribuir de verdade. E ele querendo, ele não quer. Respeita, não nos cabe falar mal. E quando a gente aprofunda um pouco mais, então a crença a ser desconstruída é essa. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, além da crença e vai para a espiritualidade mais profunda, a gente percebe que toda vez que a gente faz isso, a gente abre brecha para processos de obsessão espiritual. A gente abre brecha para entrar na mesma frequência de todos aqueles espíritos e consciências, encarnados e desencarnados, que vibram na mesma frequência. Logo, eu vou atrair para minha vida esse processo. E aí vai ficando mais difícil de sair dessa condição. E por isso, só os tratamentos espirituais conseguem ajudar. Porque se já encaixou um processo obsessivo com outras consciências que vibram igual, quanto mais eu tento sair, mais difícil fica. E aí, só um tratamento espiritual, energético mais profundo consegue trabalhar nessas bases. Por isso, para algumas pessoas é tão difícil sair de um padrão. E aí eu digo, por que que a gente resiste tanto a trabalhos espirituais sérios dentro desse processo? Por que que o nosso orgulho é tão grande a ponto de eu vou fazer sozinho, eu não preciso de um trabalho espiritual, não preciso de um trabalho de desobsessão, não preciso de um processo auto-obsessivo. E sim, eu preciso trabalhar tudo isso. Mas se o orgulho é muito alto, eu acredito que eu não preciso. Vou fazer sozinho. E aí eu vou machucando mais ainda a mim mesmo e aos outros. E ficando cada vez mais empobrecido, tanto materialmente como emocionalmente. Eu vou me tornando um ser mais miserável energeticamente, porque eu me desvalorizo. Eu não tenho amor próprio e nem valor para mim mesmo. Logo, o que eu vou vibrar é falta de amor e falta de valor. E logo, o que eu vou ter é miséria. Pouco amor, pouco reconhecimento, poucas pessoas que me valorizam. E nem poucas pessoas, mas as pessoas que estão ao meu entorno vão me dar migalhas. E aí eu vou voltar para um ciclo de me sentir ainda mais inferiorizado, mais desvalorizado. Se a gente não trabalhar isso, a gente não consegue sair deste padrão, seja ele de onde quer que ele tenha vindo. A gente precisa parar de alimentar este padrão e passar a alimentar outro. Só que sem tratamento fica muito difícil. Mas não dá para ter tratamento se a gente não olhar para essas crenças, para esse olhar, sim, me sinto inferiorizada. Ok, o que é que eu vou fazer com isso? Isso é um ato de amor. Agora, quando eu tento fugir, falo, não, eu não sou, não porque eu sou boa, não porque eu não preciso, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. E continuo olhando para fora, seja lá o outro, quem for, tá? Pode ser alguém lá da televisão. Por que que eu preciso falar mal daquilo ou daquela pessoa para me sentir superior? E esse sentimento é sobre eu me sentir inferior. Então não importa se é uma pessoa que está com você ou se é o mundo. Uma coisa é você constatar um fato e aí o que que eu faço em relação a isso? O que é que eu faço em relação a este fato que está constatado? Então não é pra gente ficar alienado e não perceber que existem problemas. Não, existem. Tá, e o que é que eu faço? Se eu só falo mal, eu não faço nada. Então é só pra alimentar
o meu sentimento de superioridade, porque no fundo como eu me sinto é inferior. Agora, se eu observo fatos e tomo providências em relação aos fatos que são como são, eu gostaria que fosse diferente, mas não é, aí então eu estou trabalhando, não no lugar da vitimização, mas no lugar da estratégia, no lugar do trabalho efetivo, para que eu possa sair dessa condição de inferioridade, de miséria humana, que nos torna tão algoz quanto aqueles que a gente abomina. Porque quando eu pego o chicote para bater no outro, porque ele é burro, porque ele é ignorante, porque ninguém sabe o que faz, porque eu não sou diferente do algoz. E aí, se eu tô com esse sendo o algoz, que é o que eu mais abomino, mas me comporto como a frequência que eu tô emanando para o mundo é de ataque. E o que é que eu vou sintonizar? Com a mesma frequência. Eu vou começar a tomar ataque. E aí é onde existem as guerras. A guerra interna, a guerra espiritual, a guerra material, todas as guerras. Quando um tenta tomar o território do outro. Eu te ataco, você me ataca. E aí a gente começa a tomar o território que nós somos um espaço sagrado. Quando eu ataco o outro, ele não vai gostar, então ele vai me contra-atacar. Então eu sintonizo com a mesma coisa. Então eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso e que tá tudo bem também a gente se deparar com isso. Já fiz muito, faço ainda, percebo que em alguns pontos isso me pega mais, é onde mais me incomoda. E aí voltar para si mesmo e falar por que isso acontece comigo. E aí fazer esse trabalho de voltar para casa, né? De ir para o nosso interior, para o nosso lar e olhar e ter um ato de amor para curar a si próprio. Porque isso é amor próprio. E a única coisa que pode curar qualquer coisa é o amor. Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Na verdade, a dor leva, mas só pelo amor vai. Só o amor é capaz de curar. Então já não é dito que o amor é o único caminho? Então, se o amor é o único caminho, não tem outro caminho. Enquanto você não encontrar o amor, vai ficar na dor. Enquanto não encontrar o processo de auto-amor, não vai ter nada para dar. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho amor para mim, eu não tenho amor para dar. Eu posso dar alguma coisa parecido com amor. Normalmente é apego, mas apego não é amor. Apego é dor. Então eu só posso dar o que tenho. Se eu não tenho amor para mim, eu não tenho amor para dar. Então eu preciso primeiro curar internamente, já que o amor é o único caminho, e aí, tendo para oferecer, eu começo a trabalhar no mundo com a frequência que me habita. Emanar para o mundo aquilo que sou, não aquilo que pareço ser, ou aquilo que gostaria de ser, ou aquilo que eu quero ser. E é onde as pessoas estão em conflito. Porque assim, penso, sinto, materializo. É exatamente assim. Como você pensa no mais profundo de você e não na sua crença. O que você pensa sobre você é o que você vibra e o que você materializa. É o que você sente na profundidade sobre você. Então ninguém pode ser o que não é. Você só consegue emanar o que você é. E o que você pensa sobre o que você é. E o que você vibra sobre o que você pensa que você é. E aí você vai materializar. Desvalor, miséria, desamor. O mundo só vai trazer para você aquilo que você emanou como informação. Essa é a lei da atração. Então sim, ela é verdadeira, só que precisa ir um pouquinho mais fundo, porque as pessoas que não conseguem, não tem a ver porque ela é incompetente, é porque ela está equivocada no como ela entendeu esse trabalho e no como ela trabalha em si mesma o lugar do amor e do valor, tá bom? É isso então, gente. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.